Capítulo 62, Mestre e discípulo não mais. Yanji saltou do navio. A cabeça de Yeshen zumbiu quando ele encontrou os olhos brincalhões de Gu Shangji que olhavam para ele como se olhasse para uma formiga. As palavras de Gu Shangji quase o fizeram desmaiar, e ele não pôde deixar de quase cuspir sangue. Embora ele já suspeitasse de sua mestra e pensasse que ela tinha segundas intenções por trás de ficar com ele, ainda havia um vislumbre de esperança em seu coração. Mas agora, aquele vislumbre de esperança foi impiedosamente extinto por Gu Shangji. Isso aumentou a raiva de Yeshen, e ele quase jogou fora o anel em sua mão. Por que Gu Shangji usaria um tom tão amigável ao falar com seu mestre se seu mestre não estivesse em conluio com ele? Obviamente, eles estavam cansados da peça e não queriam mais esconder nada dele. Afinal, de que outra forma eles poderiam explicar como Gu Shangji encontrou seu caminho até sua localização e chegou tão rápido quanto ele? A raiva de Yeshen aumentou cada vez mais, e ele questionou Yanji. Você parou de falar recentemente por culpa. Tratei você como meu mestre, mas você conspirou com meu inimigo pelas minhas costas e planejou me prejudicar. Ele cerrou os dentes e gritou de dor. Gu Shangji não pôde deixar de elogiar sua inteligência. Com certeza, apenas algumas palavras de provocação dele foram suficientes para enviar Yeshen para uma espiral de raiva explosiva. Era ótimo ter um cérebro, mas, infelizmente, Yeshen não tinha um, especialmente quando seus olhos estavam vermelhos por chamas de ódio e ciúme. Yanji, que se preparou para não tomar partido depois de ver Gu Shangji de dentro do ringue, ficou surpreso com suas palavras. O que Yeshen quis dizer com essas palavras? Embora ela soubesse que Yeshen havia começado a duvidar dela após os eventos recentes, ela não achava que ele estava tão longe. Ela nunca havia deixado o ringue, então como ela poderia informar Gu Shangji de seu paradeiro? Em vez de refletir sobre suas próprias ações e sobre si mesmo, e ver se havia algo errado com ele, ele empurrou todas as suas dúvidas e suspeitas para ela. Infelizmente, a personalidade fria de Yanji não significava que ela não tinha outras emoções ou não conseguia ficar com raiva. Agora, ela estava completamente enfurecida, com uma aura assustadora se espalhando ao seu redor. O vazio tremeu por um momento e ela emergiu do ringue. Seu vestido vermelho acentuava sua beleza e a fazia parecer uma linda fada flamejante, mas a aura que ela irradiava trazia consigo um frio de gelar os ossos. Você me decepcionou. Nunca pensei que fosse tão pouco em seu coração. A partir de hoje, a relação entre você e eu não existe mais. Yanji olhou para Yeshen através de seus olhos vermelhos sangue cheios de gelo e decepção, e pronunciou essas palavras com total indiferença. Ela sentiu que todos os seus anos de bondade foram desperdiçados. Mesmo uma fera seria mais leal ao seu mestre se criada por tanto tempo. Algumas vezes, as pessoas podem realmente ser piores do que bestas. A raiva no coração de Yeshen explodiu depois de ouvir Yanji, e ele a encarou com olhos irados. A relação entre nós já terminou no dia em que você deu as mãos a Gu Shangji para lidar comigo. Você acha que eu não posso dizer que você está apenas mostrando suas verdadeiras cores agora? Embora ele falasse com desdém, o coração de Yeshen não parava de pulsar de dor. Por quê? Porque isso estava acontecendo. Su Qingji o traiu, e agora, até mesmo seu mestre o traiu.
Será que até ele lhe faria o mesmo com ele? O mestre e o discípulo, que haviam se acompanhado por anos, finalmente chegaram ao ponto em que a brecha entre eles se expandiu para formar um abismo impossível de preencher. Senhor Yanji, você ainda é tão gracioso quanto antes e sua tez parece ainda melhor. Gu Shangji elogiou com um sorriso. Ele parecia não ter ideia de que o mestre e o discípulo à sua frente estavam se separando. Ele havia criado deliberadamente uma barreira entre os dois naquela época. Embora seu método não fosse tão inteligente, foi fatal para os dois naquela época. Shen temia a morte, enquanto a alma remanescente de Yanji não estava em boas condições. Claro, o método de Gu Shangji teve um impacto ainda maior em alguém tão invejoso, ciumento e desconfiado quanto Shen. Gu Shangji era um homem muito possessivo. Como qualquer mero filho favorecido do céu ou qualquer outra pessoa poderia detê-lo se ele quisesse tomar uma mulher ou qualquer outra coisa deles. Shen e seu mestre finalmente terminaram seu relacionamento, e seu valor de fortuna caiu abaixo do teto inferior. Shen perdeu 200 pontos de valor de fortuna. Anfitrião recebeu 1000 pontos de destino. Quando a fortuna de alguém chega abaixo do teto inferior, eles estão perto de perder todo o seu valor de fortuna. É um nível de perigo para os nânicos favoritos. Nesse momento, o som do prompt do sistema soou na mente de Gu Shangji, mas ele o ignorou. Afinal, tudo aconteceu de acordo com seu plano. Já que ele disse naquela época que queria o mestre de Shen para si mesmo, então ele obviamente cumpriria suas palavras, mesmo que precisasse usar alguns truques. Yanji voltou seu olhar para Gu Shangji e respondeu com uma voz fraca: Jovem Lord Gu, você me lisonjeia, levaria para alcançar esse nível apenas dependendo de Shen. Há uma chance de que minha alma remanescente se dissipe antes que eu possa reconstruir meu corpo. Embora as palavras de Gu Shangji fossem um tanto provocativas, elas não a enojarão. A performance de Shen estava toda na frente dela, então não importa o que Gu Shangji dissesse agora, suas palavras obviamente soariam mais agradáveis aos ouvidos dela. O rosto de Shen empalideceu ainda mais enquanto ele ouvia as palavras de Yanji, e ele ficou verde de raiva. Seus dentes rangeram e ele quase explodiu na hora. Yanji ficou indiferente e nem se incomodou mais em olhar para Shen. Este discípulo havia partido seu coração. Já que Shen não tinha respeito ou confiança nela, e o relacionamento de mestre e discípulo entre eles já havia acabado, não havia como ela se preocupar com ele novamente. Embora as palavras de Shen fossem ditas em um estado extremamente emocional, elas refletiam a verdade mais profunda de seu coração. Parece que Shen entendeu mal você profundamente. Gu Shangji mostrou uma expressão de surpresa. Não havia como ele perder essa chance de esfregar sal na ferida. Yanji olhou profundamente para ele e disse com um aceno de cabeça: não é um mal-entendido, bem, isso não importa mais. O rosto de Gu Shangji mostrou uma expressão de arrependimento e autoculpa ao ouvir as palavras dela, e ele disse: parece que minhas palavras agora fizeram Shen pensar que foi você quem vazou seu paradeiro para mim. Já que ele precisava fingir ser um cavalheiro, não havia como não fazê-lo. O que mais? Ele sabia como fazer uma atuação impecável. Não havia como Gu Shangji deixar alguém descobrir a verdade agora, ou todo o seu trabalho duro seria desperdiçado.
Afinal, ele ainda queria fazer Ye Shen assistir seu mestre e se submeter a ele diante de seus olhos. As palavras de Gu Shangji surpreenderam Yanji, e o branco de seus olhos ficou um pouco vermelho. Comparado com a incapacidade de Ye Shen de compreender a verdade, as observações de Gu Shangji aprofundaram ainda mais a mágoa em seu coração. Gu Shangji, seu filho da puta. Não finja ser um cavalheiro agora. Você acha que eu não sei que você e meu mestre estão tramando contra mim desde o início? Vocês não revelaram seus verdadeiros rostos agora porque você estava esperando que eu abrisse a porta deste palácio. O ódio de Ye Shen por Gu Shangji já se elevava acima dos céus. Sua expressão era tão fria quanto uma geleira, e sua intenção de matar parecia estar se liquefazendo ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele empurrou a bússola quebrada em suas mãos para trabalhar mais rápido. Como a chave deste palácio herdado, tinha a capacidade de controlar as formações e armadilhas dentro do reino secreto. Com as formações e sua própria força, lidar com um mero Gu Shangji, que foi suprimido para o grande reino transcendente, não seria um problema. Havia uma grande chance de ele sair por cima. Ele não é completamente estúpido. Gu Shangji olhou para Ye Shen, mas não se incomodou com suas ações. Com sua expressão inalterada, ele murmurou para si mesmo com um tom cheio de pena: você tem um mestre tão bonito, mas continua quebrando o coração dela em vez de valorizar sua existência. Naquela época, quando tentei conquistá-la, ela se recusou a se juntar a mim por sua causa. É realmente raro encontrar uma mulher tão maravilhosa e carinhosa como ela. Ela não desistiu de você quando você estava na pior fase da vida, então o que ela poderia obter conspirando contra você agora? Agora que você encontrou uma herança poderosa e percebeu que ela não é tão útil para você, você decidiu jogá-la fora. Quanto ao seu paradeiro, por que você não usa esse seu cérebro e pensa um pouco mais profundamente? Por que você acha que eu deixei você andar por aí por tanto tempo? Ye Shen, Ye Shen. Diga-me, você não merece morrer depois de tudo isso. Gu Shangji disse com um sorriso brincalhão. Golpear Ye Shen até a morte com um único tapa não era tão interessante quanto brincar com ele lenta e constantemente. Quebrar corações antes de matar era muito mais divertido do que simplesmente matar alguém. Ele havia misturado tanto a verdade com as mentiras que Ye Shen nunca seria capaz de diferenciá-las. Jovem Lord Gu, por favor, não diga mais. Os olhos de Yanji ficaram ainda mais vermelhos. Ela nunca esperou que Gu Shangji a entendesse tão bem. Suas palavras dissiparam o frio e a tristeza em seu coração até certo ponto, e ela sentiu seu coração se mexer. Se ela tivesse seguido o jovem Lord Gu de volta quando ele perguntou a ela na masmorra, ela não teria que sofrer tanto desgosto hoje. Talvez não fosse tarde demais para ela ainda. Se o jovem Lord Gu estivesse bem com isso, ela não poderia segui-lo, agora. Gu Shangji, aquela sua maldita armadilha. Eu nunca tive nenhuma intenção como essa, você está proferindo besteira que não tem base. O rosto de Ye Shen empalideceu e ele não pôde deixar de gritar para esconder suas emoções. As palavras de Gu Shangji eram simples, mas ele não tinha como refutá-las. Suas palavras foram como uma faca perfurando seu coração. Especialmente, sua última frase sobre ele encontrar uma herança e não precisar mais de seu mestre.
Ele realmente pensou tão pouco em sua mestra só porque ela era um espírito remanescente. A cabeça de Eshen zumbiu. Essa frase pareceu arrancar a máscara falsa que cobria seu coração. Ele não queria manter seu mestre ao seu lado simplesmente porque desejava possuí-la. Jovem Lord Gu, se você está bem com Yanji, então Yanji gostaria de segui-lo no futuro. Nesse momento, Yanji abriu a boca mais uma vez, e as palavras que saíram de sua língua fizeram a cabeça de Eshen quase explodir. Seu rosto ficou verde. B.T. Eshen quase xingou. Smack. Gu Shangji deu um tapa antes que Eshen pudesse terminar suas palavras sujas. Runas brilhantes se condensaram e se transformaram em um disco giratório dourado que fez Eshen cuspir um bocado de sangue. Ainda era o mesmo de antes, ele não conseguiu colocar um pingo de resistência na frente de Gu Shangji. Você fala demais. Gu Shangji olhou para ele com sua expressão distante e indiferente, como se estivesse olhando para uma formiga do alto. Este Gu naturalmente lhe dá as boas-vindas se você estiver disposto a seguir este Gu, Sr. Yanji. Gu Shangji virou o rosto para Yanji e falou com um sorriso tão gentil quanto a brisa da primavera. Ao mesmo tempo, outro prompt do sistema soou em sua mente. Yanji mudou para o seu lado. Você recebeu 400 pontos de valor de fortuna e 2.000 pontos de destino. Na verdade, ele recebeu 400 pontos de valor da fortuna. Este transporte não foi pequeno. Gu Shangji não pôde deixar de exclamar em seu coração, ele se sentia maravilhoso agora. Se alguém tolo como Eshen não existisse, ele precisaria gastar muito tempo e esforço para conseguir alguém como Yanji ao seu lado. Mas agora, tudo o que ele precisava fazer era colocar lenha na fogueira e aproveitar a brecha que já existia entre Yanji e Eshen. Se o jovem Lord Gu está bem com isso, então, por favor, me chame de Yanji de agora em diante. Senhor, e tudo o que não soa tão apropriado. O coração de Yanji ficou ainda mais comovido quando Gu Shangji a aceitou prontamente. Ela estava preocupada que Gu Shangji pudesse não aceitá-la agora. Considerando que as pessoas de sua espécie tinham uma vida muito mais longa que os humanos, ela não era tão mais velha que eles se eles convertessem sua idade em idade humana. Ela se sentiu estranha por ser chamada de senhor por ele. Tudo bem, vou chamá-lo de Yanji de agora em diante. Isso é o que você disse. Gu Shangji sorriu e deu a ela a sensação de estar conversando com um gracioso Young Lord. Ao mesmo tempo, ele pegou um pedaço de jade radiante e cristalino que havia preparado há muito tempo. Runas brilhantes e divindade emocionante podiam ser sentidas no jade. Já que ele estava fazendo algo, obviamente ele iria se esforçar para ir além em sua execução. Jade nutritiva espiritual de nível divino. Yanji imediatamente reconheceu o jade em suas mãos e exclamou em choque e espanto: o coração do jovem Lord Gu é incrivelmente vasto e generoso. Como posso deixar você ficar em um anel quebrado? Gu Shangji disse com um sorriso. Já que ele era um homem rico, bonito e magnânimo do reino superior, então ele naturalmente agiria como um também. A preciosidade da jade nutritiva do espírito de grau divino pode ser vista apenas pelo seu nome. Quanto ao seu valor, ele poderia ser facilmente trocado por alguns artefatos celestiais. Obrigado, jovem senhor.
A figura de Angie se transformou em um fantasma quando ela saiu do ringue, e uma nuvem de fumaça vermelha logo entrou na jade nutritiva do espírito de grau divino. Seu rosto não pôde deixar de ficar vermelho quando ela entrou. Ela nunca desfrutou de tal tratamento durante seu tempo com Yeshen. Yeshen, que estava deitado no chão como um cachorro espancado, sentiu-se enfurecido e frustrado ao observar Gu Shangji mudar de rosto mais rápido do que um homem virava uma página. Ele quase enlouqueceu ao ouvir a troca entre os dois que o tratavam como nada. Gu Shangji. Os olhos de Yeshen ficaram completamente vermelhos. Não importa o que aconteça, ele usaria a chave do reino secreto e lutaria contra Gu Shangji até a morte. Capítulo 63, título no final. Inúmeras runas brilhantes piscaram no portão do Palácio da Herança. Vários raios semelhantes a veias convergiram juntos de todas as direções e liberaram uma aura opressiva. Eu vou te matar. Yeshen rugiu. Seus olhos ficaram vermelhos e ele parecia uma fera feroz que mal podia esperar para devorar o mundo. A chave do reino secreto era seu trunfo. Poderia controlar todas as formações e mecanismos dentro do Palácio da Herança. Ele não suportava assistir Gu Shangji ter uma conversa íntima com Yanji, que era seu mestre há pouco tempo. Gu Shangji se comportou como se estivesse acima do mundo, e tudo o que ele tirou foi um tesouro que ele, Yeshen, nunca tinha ouvido falar. Ele, por outro lado, era como um pobre sujeito na frente de Gu Shangji. Yeshen sentiu como se fosse um mendigo assistindo um príncipe se exibir e roubar sua mulher bem na frente dele. Como Yeshen pôde suportar tamanha humilhação? Ainda pior. Yanji era uma beleza inigualável cujo glamour ninguém poderia duvidar, e ela o ensinou pessoalmente por muitos anos. Em vez de um mestre, ele a tratou como sua mulher. Afinal, ele era um jovem de sangue quente, então era óbvio que ele tinha certas emoções indescritíveis em relação a Yanji, seu lindo mestre. Mesmo que Yanji o tivesse traído e terminado o relacionamento de mestre e discípulo entre eles, ele ainda não permitiria que ela se jogasse nos braços de Gu Shangji tão rapidamente e bem na frente de seus olhos. Morra por mim. O vermelho em seus olhos se aprofundou, e seu coração queimou com chamas de ciúme. No momento, ele não dava a mínima para a herança ou qualquer maré de bestas ferozes, ele só se preocupava em matar Gu Shangji. Ele queria destruir esse inimigo que tirou tudo dele. Estrondo. Uma aura aterrorizante surgiu no palácio, como se uma fera selvagem tivesse despertado, e violentos raios de luz irromperam do solo. Esses raios de luz se reuniram no céu e se condensaram em um poder feroz pronto para obliterar Gu Shangji. Este foi o golpe mais poderoso de Yeshen, e mesmo as existências do Reino Santo não seriam capazes de sobreviver depois de serem atingidas. Era preciso saber que ninguém neste antigo reino secreto celestial poderia exercer poder além do grande reino transcendente, e Gu Shangji não era exceção a esta regra. Esta era a maior confiança de Yeshen. A chave na mão de Yeshen pode controlar as formações e mecanismos neste palácio. O poder por trás deles é extremamente feroz, então o jovem Lorde deve agir com cuidado. Yanji lembrou a Gu Shangji para ter cuidado depois de ver a cena diante dela, com medo de que ele pudesse sofrer devido à falta de informação. Agora, a maneira como ela olhava para Yeshen era completamente diferente. Ela já havia descoberto tudo,
Shen nunca a considerou como sua mestra do começo ao fim, ele sempre a tratou como sua posse pessoal. Agora que o relacionamento entre eles acabou, ela naturalmente consideraria o inimigo de Gu Shangji como seu próprio inimigo, e Shen era um deles agora. Essa era a natureza de sua raça. Uma vez que eles colocam seus corações em alguém ou algo, eles não se mexem. Nota: caso isso não tenha ficado claro apenas no conteúdo do capítulo, Yanji não é humano, mas de uma raça diferente. Pelo menos, foi isso que consegui com os RAWS. Antes, ela era a mestra de Shen, então ela sempre o ajudaria e o faria aumentar seu cultivo de todo o coração. Mas agora, ela estava do lado de Zhou Shangji, então ela naturalmente consideraria o que fosse melhor para Gu Shangji. Esses brinquedos aqui não podem me parar, Shen não pode fazer nenhuma onda antes de mim. Gu Shangji respondeu com um sorriso sem prestar atenção nas ações de Shen. Enquanto suas palavras caíam, um Dharma encarnado preto como azeviche apareceu atrás dele. Embora sua base de cultivo fosse limitada ao estágio de pico do grande reino transcendente, sua aura era nada menos que a de um poderoso deus antigo. Algo como uma marionete espiritual ilusória que pode lutar por você. Quando Gu Shangji deu um soco, o Dharma encarnado preto atrás dele também deu um soco. Imediatamente, um poder aterrorizante entrou em erupção e o vazio ao redor retumbou. Sopro. O golpe condensado de luz feito de runas e padrões atingiu Gu Shangji, mas o soco de seu Dharma encarnado o destruiu. Todos os padrões e runas desapareceram em fumaça fina sem deixar vestígios. Seu soco temível chocou Yanji. Ela percebeu que havia subestimado a força de Gu Shangji. Como ele, o jovem lorde da antiga família imortal Gu, poderia ser semelhante a pessoas comuns com meios comuns. Como isso é possível? Uma reação poderosa atingiu Shen, e ele cuspiu um bocado de sangue com um grito alto. Ao mesmo tempo, ele voou de volta como uma pipa quebrada, coberta de sangue. Ele não podia acreditar no resultado. O poder que ele convocou usando a chave, as formações e todos os mecanismos do Palácio da Herança foi reduzido a pedacinhos com um único soco de um mero Dharma encarnado. O que mais? Ele nem estava dando tudo de si, e o poder que ele usou ainda estava dentro das limitações estabelecidas pelo reino secreto, mas destruiu seu trunfo com um único soco. Caixa. Rachadura. O que deu a Shen um choque mais profundo foi o fato de que a bússola dilapidada em suas mãos mostrou muitas rachaduras e depois se quebrou. Isso quer dizer, ele já teria se transformado em pasta de carne se a chave do Palácio da Herança não tivesse bloqueado a maior parte do poder de Gu Shangji. Calafrios desceram pelas costas de Shen quando essa percepção o atingiu. A verdadeira força de Gu Shangji estava muito além de sua imaginação. Mesmo tendo sido suprimido para o grande reino transcendente, Shen estimou que ainda poderia facilmente massacrar os cultivadores do Reino Santo com alguns golpes. O coração de Shen congelou em choque, e ele não pôde deixar de tremer e ficar parado em seu lugar. Você já brincou o suficiente, e agora é a hora de ir para o outro mundo, pequeno Lik. Gu Shangji casualmente ditou seu destino. Zumbir. Gu Shangji deu um tapa novamente, e o Dharma encarnado atrás dele seguiu com um tapa próprio que expandiu e obscureceu tudo à sua frente. Shen.
O vazio ressoou e sua expressão mostrou clara indiferença, como se ele fosse um deus que pudesse esmagar tudo e qualquer coisa. Impossível. Como posso morrer aqui? O desespero nublou os olhos de Eshen e arrepios desceram por sua espinha enquanto ele observava a palma ficar cada vez maior. No momento, ele não conseguia nem se mover, pois o poder opressivo que se dirigia a ele já o havia suprimido. Ele sempre acreditou ser um jovem poderoso, mas diante da palma de Gu Shangji, ele se viu tão pequeno quanto uma formiga que não tinha capacidade de resistir. Ele ia morrer hoje. Todos os seus trunfos e truques falharam diante da força absoluta. Pare! Gu Shangji. Nesse exato momento, um grito frio veio de fora. De alguma forma, Eliuli se separou da maré de bestas e correu para este lugar bem a tempo de ver Gu Shangji batendo para esmagar Eshen até a morte. Uma luz de espada extremamente esplêndida contendo fragmentos de intenção de espada afiada cortou, para cortar tudo em seu caminho. Ela queria salvar Eshen a todo custo. Eliuli estava no Reino Santo. Embora ela tenha sido suprimida no Reino do Grande Transcendente no Reino Secreto, seu poder de combate no Reino do Grande Transcendente era mais forte do que os cultivadores comuns. Ela tinha certeza que poderia parar Gu Shangji. Sopro. No entanto, ela ficou chocada ao ver que sua espada era como uma bola de lama afundando no mar quando cortou a mão negra como breu do Dharma encarnado de Gu Shangji. Como isso é possível? Meu reino não é diferente do de Gu Shangji, então por que não posso nem cortar a mão de seu Dharma encarnado? A descrença encheu os olhos de Eliuli. Sua longa espada branca como a neve também não era feita de alguns materiais comuns. Foi trabalhada com ouro divino, e sua técnica de esgrima era a extremamente poderosa arte da espada do antigo imortal Ye Clan, que foi elogiada até mesmo no reino superior. Ela poderia facilmente obliterar os cultivadores do Reino Santo com um único golpe de sua espada, mas Gu Shangji nem se mexeu com seu ataque. Você chegou na hora certa. Gu Shangji a observou com uma expressão brincalhona. Então, ele mudou seu movimento de tapa para um de agarrar, e a mão de seu Dharma encarnado agarrou Eshen diretamente e o ergueu no ar. Era como se ele estivesse segurando um inseto. Luili. O rosto de Eshen empalideceu dentro do porão sufocante, e ele não pôde deixar de chamar Eliuli enquanto lutava desesperadamente pela liberdade. Infelizmente, ele não conseguiu fugir. Este era o poder do inúmeras mudanças demoníacas de Gu Shangji. Muito menos o atual Eshen, mesmo que ele pudesse romper para outro grande reino, ele ainda não seria capaz de se libertar do domínio de Gu Shangji. Eshen sabia muito bem que apenas Eliuli poderia salvá-lo agora. Tosse. Sopro. Infelizmente, assim que ele abriu a boca, Gu Shangji o apertou ainda mais. Eshen não pôde deixar de vomitar ainda mais sangue e lutar mais pela liberdade. Yanji assistia a tudo com uma expressão calma, sem um pingo de simpatia por Eshen. Ele trouxe isso sobre si mesmo. Ela o aconselhou a desistir de sua vingança e ódio, mas ele nunca a ouviu. Ele estava colhendo o fruto de sua própria teimosia e ego. O que é? Você quer salvá-lo? Gu Shangji olhou para Eliuli com um leve sorriso. Ele não ficou surpreso ao vê-la chegar aqui tão rápido, mesmo quando havia tantos demônios a atacando. Afinal,
ela era a princesinha do Ancient Immortal e Clan, então ela deve ter muitas técnicas e tesouros nela que poderiam facilmente resolver um bando de bestas fracas como aquelas em um flash. Claro, a coisa mais importante é que Gu Shangji tinha certeza de que ela chegaria aqui na hora certa de alguma forma. Com Ye Shen em suas mãos, ele poderia fazer bom uso dela e espremer o valor final da fortuna neste alho poró gordo. Gu Shangji, pare neste instante e deixe o irmão Ye Shen ir. Basta dizer o que você quer em troca. Ele o lhe proferiu com um tom gelado. A expressão de Gu Shangji mostrou a ela que ele tinha um plano para ela, mas era impossível para ela assistir seu irmão Ye Shen morrer diante de seus olhos. Pelo que ela sabia sobre o personagem de Gu Shangji, ele provavelmente a ameaçaria com a vida de Ye Shen e pediria algo. Infelizmente, Gu Shangji era muito forte para ela, então ela não poderia lidar com ele usando meios normais. A princípio, ela teve alguma esperança em seu irmão Ye Shen e pensou que também deveria confiar nele, já que ele era tão confiante, momento em que ela chegou. Ele não tinha ideia de como resolver esse problema. Posso pedir alguma coisa? Uma expressão de intriga apareceu no rosto de Gu Shangji, e ele perguntou de volta. Ele lhe lançou adagas para ele e respondeu: estou disposto a fazer qualquer coisa, desde que você poupe o irmão Ye Shen. Claro, seu pedido não deve ser muito excessivo. Espere, espere, espere. Agora, você é quem está me implorando, e não o contrário, então quem é você para decidir as condições? Gu Shangji ergueu as sobrancelhas e interrompeu a fala dela, ainda com uma expressão de indiferença no rosto. Se você nem entende isso, nem pense em salvar Ye Shen. Enquanto suas palavras caíam, um sorriso apareceu em seu belo rosto, acentuando seu charme. Ao mesmo tempo, a mão de seu Dharma encarnado apertou ainda mais. Ye Shen cuspiu outro bocado de sangue, mas seu rosto mostrou uma expressão inflexível de ódio e raiva. A aparência bonita e cavalheiresca de Gu Shangji caiu nos olhos de Liuli, mas para ela, ele não era diferente de um demônio feroz, então sua expressão ficou ainda mais fria. Liuli, não dê ouvidos a ele. Não vou deixar você implorar a ele nem que eu tenha que morrer. Ye Shen decidiu mostrar alguma determinação neste momento e olhou para Gu Shangji com uma expressão inflexível. Era como se ele estivesse dizendo a Gu Shangji que arrancaria um pedaço de sua carne mesmo que morresse hoje. Eu permiti que você falasse. Gu Shangji olhou para ele com uma expressão indiferente. Sopro. Ye Shen vomitou sangue quando foi esmagado novamente, ele se sentiu sufocado. Apenas diga o que você quer deixar o irmão Ye Shen ir. Eu farei isso, desde que esteja dentro de minha capacidade. Ele lhe olhou furiosamente para Gu Shangji e falou com um tom teimoso. É muito simples. Você apenas precisa abrir seu mar da consciência e me deixar imprimir um selo de escravo dentro dele. A expressão de Gu Shangji permaneceu inalterada, e ele proferiu sua observação como se fosse algo menor. Mas, assim que Ye Shen ouviu suas palavras, sua expressão caiu. Uma vez que um selo de escravo fosse impresso no mar da consciência de alguém, eles acabariam como escravos pelo resto de suas vidas e nunca seriam capazes de ir contra aquele que imprimiu o selo. O preço era simplesmente muito alto. Será que ele lhe concordaria? Ele estava sem palavras, e uma pitada de luta apareceu em sua expressão. Liuli,
não aceite a condição dele. Prefiro morrer. E Shen não pôde deixar de gritar alto. Obviamente, ele não queria morrer. Ele queria vingança, então não poderia morrer aqui, não importa o que. E para sobreviver, ele sabia que não poderia mostrar seu medo da morte e ganância pela vida, ou ele lhe poderia hesitar em salvá-lo. E Shen realmente não queria enganar ele assim, mas sabia que não sobreviveria de outra forma. Gu Shangji definitivamente o mataria. Ele estava com muita dor e não sabia por que acabou em uma situação tão difícil hoje. Tudo isso foi culpa de Gu Shangji. Imprimir um selo de escravo. Gu Shangji, você é verdadeiramente audacioso. Mas, tudo bem, estou disposto a deixar você fazer isso se puder salvar a vida do irmão Ye Shen. Ele ficou aliviada quando ouviu as palavras de Gu Shangji. Superficialmente, ela mostrou uma expressão extremamente enfurecida e relutante, e até se acalmou por um momento antes de respirar fundo e concordar com a proposta dele. Ela acreditava que seu ato poderia enganar Gu Shangji. Afinal, seu Ancient Immortal Ye Clan era uma herança primordial que era bem versada em combater Celos e artes até mesmo de deuses primordiais. Slave Seals eram sua especialidade, e apenas os descendentes diretos do Ancient Immortal Ye Clan sabiam sobre esse segredo. Mesmo que Gu Shangji tivesse calculado tudo, ele não deve ter pensado nisso. Ela tinha um jeito de se livrar do selo escravo. Plante um selo escravo, não vai funcionar.